Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muito bom poder falar com vocês nesse dia também, essas breves devocionais que nós temos feito. Que Deus esteja abençoando a sua vida, fortalecendo, renovando suas forças no dia de hoje. Minha leitura no dia de hoje é em 2 Timóteo capítulo 2. Os primeiros versículos dizem assim: Timóteo, meu filho, torne-se valoroso com a força que Cristo Jesus lhe dá. Pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Ensine essas grandes verdades a homens de confiança que, por seu turno, as transmitirão a outros. Receba a sua porção de sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo, como eu faço. Não me lembro de alguém ter falado que seria fácil seguir a Cristo. Não me lembro de alguém ter falado que seria assim uma vida fácil. E quando a gente começa na nossa caminhada, nossa vida, nós começamos a pensar que coisas que são fáceis então, coisas são difíceis. Para uma situação pode ser bastante difícil, para outro aquilo ali não será nada. Não será nada difícil, será uma coisa fácil. Assim também nas áreas, naquilo que nós trabalhamos. Mas também aqui nós temos algo no qual nós devemos pensar um pouquinho. É o fato de que nós não estamos isentos de passar por situações difíceis. E Paulo, preocupado com aquele que era o seu filho na fé, Timóteo, ele dá essas exortações aqui. E dentre essas exortações ele diz como é que você precisa lidar diante das dificuldades que sobrevirão para você. Ele começa dizendo no primeiro versículo algo importante. Timóteo, fortifica-te na graça de Deus. Fortificar-se na graça de Deus é tão importante. Ele diz, não pela sua natureza, mas pela graça de Deus que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Nessa tradução que eu li diz, torne-se valoroso com a força que Cristo Jesus lhes dá. Então é Ele quem dá a força para vivermos. É Ele quem permite acontecer o que está acontecendo na minha vida, na sua vida. Permissão divina em todo o tempo. Eu sei que nesses momentos há uma angústia, há um medo. Eu gostaria que uma pessoa estivesse comigo trabalhando, agindo de uma maneira correta. Ela tem que tomar as devidas precauções diante de situações onde nós trabalhamos. Quando eu era moleque, criança ainda, eu fui trabalhar com o meu cunhado numa oficina mecânica. E na hora do intervalo tinha sempre, na hora do almoço, algumas situações nas quais o pessoal brincava. E ali eu me lembro dele chamar a atenção diante das ferramentas ali. E aconteceu que eu estava olhando um motor e um desses outros meninos passou correndo e bateu em mim. Eu fui e bati com a boca naquele motor que estava aberto. Ele não tinha nenhuma preocupação com relação àquilo, não tinha nenhum medo. Mas se ele tivesse atentado àquilo que ele não poderia fazer, as coisas seriam diferentes. Às vezes nós estamos assim, não precisamos ficar despreocupados. Eu preferiria trabalhar com alguém que tem esse receio, tem essa preocupação. E nós sabemos, e vemos aqui também, que esse tempo de provação, ele passa. As provações vêm, as provações vão embora, mas tem algo que continua para sempre. E ele está dizendo aqui que é a graça de Deus. Por isso que ele diz, Timóteo, fortifica-te na graça de Deus. Uma outra maneira que precisamos saber lidar aqui com o tempo presente é firmar-se diante das provações. Saber o que está acontecendo. Ninguém gosta de sofrer. Timóteo deveria participar dos sofrimentos com Paulo a favor do Evangelho. E Paulo estava sofrendo.
Os discípulos sofreram, eles sofreriam. Nós passaremos por sofrimentos, temos passado, mas é necessário algo. E Paulo exorta aqui, ficarmos firmes quando passarmos por provações. E aí ele dá também uma outra maneira de a gente lidar com essas dificuldades. É fortalecer-se na palavra de Deus. O verso de número 15 diz assim: trabalhe arduamente para que Deus possa dizer-lhe, muito bem, seja um bom obreiro, um trabalhador que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho. Saiba o que a sua palavra diz e o que ela significa. Alguém que saiba lidar com toda a situação. Tem pessoas que estão usando a palavra de uma maneira a infundir um medo. Outros usam a palavra de Deus, mas não acrescenta, por exemplo, o final do versículo. Não vê o contexto, aquilo que realmente está dizendo. Por exemplo, usando o livro de Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se quebrantar, eu ouvirei, mas tem algo ali, algo que mexe no finalzinho. Diz, e se converter dos seus maus caminhos. Eu não tenho visto essa última frase. Aí ele diz, então eu ouvirei dos céus, sararei a terra, perdoarei os seus pecados. Então, precisa ter uma mudança. Ele diz aqui, esforça-te diligentemente, tenha zelo, dedicação. E o manejo é como cortar com uma linha reta, quer seja no aspecto agrícola, que ele estava mencionando, ou na construção de um edifício, ou quando, pensando assim, cortar de uma maneira correta, como uma madeira, ou como um piso, no sentido aí que nós vemos, é esse manejar corretamente a palavra de Deus. Por quê? Cada palavra de Deus deve ser usada dentro do seu contexto. A palavra da verdade na sua totalidade. Mas ele também diz no versículo 16, nesses dias que nós estamos passando, ele diz, evite as discussões tolas que levam as pessoas ao pecado do ódio mútuo. Então, fuja disso. Fuja de falatórios inúteis, desnecessários, profanos, xingamentos. Tem as pessoas ficando destemperadas nesses dias. Cuidado com relação a isso. Ore, vamos orar pelas autoridades, vamos orar por aqueles que estão investidos de tal autoridade, para que elas tomem decisões corretas. Nós vamos ouvir, não vai demorar muito, vamos estar aí com as atividades retornando ao normal, com a graça de Deus, se Deus permitir. As reuniões estarão acontecendo, igrejas serão abertas, o movimento vai começar a voltar ao normal. Não tem isso, nós não temos orado por isso. Não temos orado também pelos profissionais de saúde, aqueles que estão aí à frente, médicos e enfermeiros. Temos orado por essas pessoas. Temos orado por aqueles também que estão angustiados e começam a sentir uma certa angústia. Mas eu queria dizer, acalme o coração. Descanse. Deus faz tudo a seu tempo. Eu quero dizer algo aqui que foi para mim também de grande alento quando eu estava lendo agora pela manhã. Salomão diz em Eclesiastes no capítulo 1, diz, a vida é uma canseira, nem dá para contar. Mesmo que vejamos tudo que existe, não ficamos satisfeitos. Podemos ouvir todos os sons, mas nem assim ficamos contentes. A história sempre se repete. Não há nada verdadeiramente novo no mundo. Tudo já foi dito ou feito antes. Você pode mostrar alguma coisa nova? Como é que você sabe que isso não existiu há muito tempo? Não podemos nos lembrar do que aconteceu no passado e daqui a algum tempo ninguém vai se lembrar do que nós fizemos. No capítulo 3 ele diz assim, também aprendi isso. O que Deus faz está feito para sempre. Não se pode tirar ou pôr. O que Deus quer é que o homem o respeite. O que hoje existe já existia no passado.
O que vai surgir também já existiu antes. Deus faz aparecer de novo o que já tinha sido esquecido. Queridos, quero terminar dizendo que Deus é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Acredite, é verdade. Deus te abençoe e te fortaleça no dia de hoje.